Salve, salve galerinha! Sejam também bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez então falando sobre Eden Zero, continuando então a comentar ali os episódios do anime. Dessa vez então a gente vai continuar vendo ali o desenrolar do arco de Floresta, inclusive tendo ali a aparição de um personagem que teoricamente achávamos que estava morto e também uma baita de uma luta que aí sim, agora também essa luta foi bem animada, que foi Jussi versus Elsie. Mas antes de realmente comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês e então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa ali vendo o próprio Jussi falar ali sobre a Eden Zero, o fato dele já achar ali o Shiki suspeito o suficiente, já é ali uma prova de que ele pode usar da sua autoridade, mesmo que o próprio Shiki veja como o governo sendo tanto quanto bom, digamos, bruto nessas tomadas de atitude dele, mas o ponto é de que ele vê de que a Eden Zero anteriormente era propriedade do Zig, depois disso foi da Elsie, então isso já é suspeitas o suficiente para o Jussi ter ali de investigar um pouco mais a fundo. O próprio Shiki, mesmo que tente ali ir contra, dizendo de que eles só estavam deixando subirem na nave deles aqueles que eles viam como amigos, mas ali pro Jussi isso não é nada. Mesmo quando o Shiki vem ali na direção dele, tentando dar um chutaço nele, o Jussi para o golpe do Shiki na maior facilidade. E ele mesmo fala para que o Shiki também não precisa se preocupar com isso, porque ele simplesmente vai morrer aí, e arremessa então o Shiki para longe com um raio de éter na direção dele. Quando o Shiki também reconhece o quão agressivo até o governo é, mas o Jussi vê mais como se fosse bom, opressor. O ponto é de que para eles do governo existem certos protocolos que precisam ser seguidos e não podem ali, por exemplo, ferir nenhum tipo de civil. Só que apenas a Oration 6 do Exército da União Interestelar recebe certos privilégios. A qualquer tempo, eles têm o direito de matar quem considerarem maus. Ele vai ali, ao ver do Jussi que o Shiki vai se tornar um grande mal caso ele deixe-o vivo. Então ele aqui e agora irá executá-lo em nome de Jussi, mostrando então o seu Ether Gear, que é basicamente o mesmo da Elsie, o Star Drain, só que nesse caso ele fica com uma roupa bem diferente da Elsie. Só que o ponto é de que ele vem ali carregado de uma aura de Ether e avança na direção do Shiki, já simplesmente metendo um socaço na boca do estômago dele, arremessa ele pro alto e ainda por cima depois dá-lhe uma joelhada na cara do Shiki e não para com isso, entrando no verdadeiro, como o próprio nome da técnica dele diz, frenesi de meteoros, e começa a acertar o Shiki de vários lados diferentes. O próprio Shiki reconhece o quão rápido ali o Jussi é, enquanto ele começa a explicar de que o seu Ether Gear é o mesmo ali da Elsie. E o Shiki, que não sabe nem um pouco quais são os reais poderes ali da Elsie, o que faz o próprio Jussi suspeitar sobre o fato de que ela esconde até mesmo as suas habilidades dos seus próprios amigos. E ele que então começa a explicar um pouco melhor esses poderes. A habilidade de absorver e utilizar o éter do planeta. Um poder que é comparável até mesmo à magia dos corpos celestiais, que era temida na Idade das Trevas. Esse que é o Star Drain. E o Jussi vindo ali com a sua espada das 7 estrelas, Grand Chariot, é a mesma técnica ali da Elsie, só que em vez ali de marcar ali, apenas vai destruir
destruir basicamente o Chique, que foi completamente humilhado no fim das contas. Enquanto a gente muda ali de cenário, vendo que o filho da mãe do Dr. Miller ainda continua vivo, infelizmente. Mas o ponto é de que ele ali tentando basicamente trazer aquela antiga Hermit, que basicamente era assistente dele, que ele torturava ali ela sem parar, pedindo ali para que ela sorria ali. Só que o próprio Dr. Miller ali nessa situação que dá uma raiva absurda ali do personagem, a própria Hermit completamente desesperada. O trauma que ela tem desse filho da mãe é gigantesco, ela não consegue fazer nada. Fora também o fato dela estar ali presa por algumas algemas de éter, enquanto o Wise, que é a única coisa que pode se fazer depois de ter sido jogado no chão com o corpo dele todo eletrocutado, é simplesmente arrastar-se ali na direção do filho da mãe do Dr. Miller para tentar fazer alguma coisa contra ele, salvar a Hermit. Mas o ponto é ali de que o Miller lembra que a Hermit chamou ele de Wise, e ele que basicamente lembra desse nome como sendo do Wise Stender. Ele mesmo começa a se perguntar de quem é que é esse garoto, por conta de que o verdadeiro Wise Stender nunca foi casado, ele foi solteiro pela sua vida inteira, então não tem como ser algum descendente seu. Só que ele então lembra de que o planeta onde ele havia morado foi atacado por um cronófago. Então isso quer dizer de que basicamente essa é a versão jovem do verdadeiro Wise Stender. O cara ali que ao ver do Miller é um verdadeiro estranho que criou uma teoria ali absurdamente bem sucedida, mas que jogou fora fama e dinheiro ao se recusar a apresentá-la em uma conferência. E ele que vê o cérebro do cientista mais genial talvez do mundo está bem na sua frente e vai poder fazer o que bem quiser com ele, enquanto a Hermit, pra dor dos nossos corações, está em completo desespero, e a única coisa que a gente consegue pedir nesse momento é que o Wise vire ali essa luta e humilhe no fim das contas o Miller. A única coisa que a gente quer, que o Miller seja completamente humilhado no fim das contas, enquanto o Chique ali, que basicamente jogado completamente no chão sem força alguma, mas ainda assim sobreviveu ao grande chariot do Justin, queria então matá-lo com seu próprio golpe, se não fosse a Elsie, que simplesmente surge ali para parar o bom, seu digamos que rival, mas tem uma certa relação que bom, nós não esperávamos muito por isso. Mas o ponto é de que ela veio ali para salvar o Chique, enquanto o resto da tripulação da Elsie foi ali atrás de salvar a Almura. A própria Elsie, que não consegue acreditar ali que o Justin fez tudo isso com o Chique e não vai perdoá-lo de modo algum. Ela não pretende ficar brincando com ele quando basicamente vem ali com tudo na direção dele e começa uma porradaria muito bem animada ali, pelo menos para os parâmetros ali que nós temos de Eden Zero, como por exemplo foi ali a luta do Draken versus Chique no Overdrive, o desfecho ali da luta. Mas enquanto isso a gente vê ali como que está a Almura, que de certa forma conquistou ali o coração do Creed, que agora olhando bem mais de perto vê de que a Almura até que é um pouco bonita até. Só que o ponto é de que eles acabam ali, o Creed e o Victor se encontrando com o Gowen e o Yoga, que basicamente são os números 2 e 3 da tripulação da Elsie, o que deixa o Gowen até um pouco curioso para saber qual deles ali é o número 2 e qual é o número 3, porque ao ver dele ele é mais forte do que o Yoga, só que o Yoga não dá a mínima para isso. Enquanto a gente vê que os dois começam a discutir, o Victor simplesmente percebe de que eles vão ser um baita do incômodo, mas eles estão ali para salvar a Almura. O Creed tenta ali usar a sua habilidade de Etherlock para capturar os dois, só que o Yoga vem com a habilidade dele ali de criar gelo, cria uma parede de gelo que bloqueia o éter psicocinético, e assim o Creed não vai poder utilizar
o seu Etherlock contra ele. Enquanto isso, o Gawain, que tem um punho que vai queimar tudo e irá contra o Titan's Arm do Victor. E a gente vê ali de que o próprio Creed tentando entender por que diabos esses dois, que a gente descobre que antigamente era um médico e um bombeiro, acabaram abandonando a carreira para por algum motivo irem ali ajudar a Elsie sem saber de fato quem ele é. E a gente mesmo fica nessa dúvida de qual é a relação ali de Elsie e Jussi, quem é exatamente Elsie e Jussi, por conta de que a gente tem ali essa grande rivalidade que existe entre esses dois, mas até então não é tão bem explicado assim. Mas apenas até então, porque a gente começa a ver algumas coisas bem inesperadas quanto à relação desses dois. A própria Elsie e o Jussi lutando um contra o outro, onde a própria pirata reconhece ali que o seu inimigo e rival ficou muito mais forte. Só que não chamando ele de Jussi, ela corrige, chamando então ele pelo seu verdadeiro nome. James Holloway, nome esse que ele abandonou há muito tempo, acusando a própria Elsie de ser a traidora da sua própria pátria. Só que ela via ali, eles começando uma conversa que ali a gente aos poucos começa a ligar alguns pontos e entender melhor a situação. A Elsie que traiu pelo visto seu país ao ver de que ele não tinha o menor sentido. Ela que perdeu tudo, assim como o próprio Jussi, que vê de que perdeu tudo por conta da traição dela. Quando ele começa a carregar ali uma aura ao seu redor e vem na direção da Elsie, os dois começam um embate, voando ali como se fosse basicamente as lutas que a gente tem em Dragon Ball. Os dois até mesmo ali cara a cara, cruzando as suas espadas, um olhando ali com frieza o olhar do outro, quando ela também explica de que naquela época ela também perdeu tudo. Seus pais, irmãos, amigos e até mesmo ali o seu olho direito. Só que o Jussi contesta ali, dizendo contra ela, de que se ela não tivesse os traidores, não teriam perdido nada. Só que no fim das contas, as coisas já estavam sendo completamente perdidas e seriam ainda mais perdidas se a situação continuasse como estava. Com isso, o Kaed Cosmos teria sido aniquilado. E a gente começa ali a entender um pouco mais sobre a relação ali dos dois, mas eu vou deixar pra explicar ali um pouco mais ali no decorrer, porque a gente vai vendo algumas outras coisas bem interessantes conforme a luta vai prosseguindo. O próprio Jussi ali avança na direção da própria Elsie, que diz de que se houvesse justiça nele, ele iria ter entendido. Só que ele acreditava na justiça ao seu ver e ele iria criar um país melhor. Só que eles eram jovens demais e não tinham esse tipo de poder. Por isso ela expôs toda a verdade sobre aquele país. Só que por conta disso uma guerra aconteceu. A princesa da nação, que era ali a Elsie, foi rebaixada a uma pirata. Só que eles mesmos veem até o quão irônico isso é quando nós basicamente voltamos ali para um pequeno flashback do passado, onde Elsie e Jussi eram ali um príncipe e uma princesa de uma antiga nação que existia no Kaed Cosmos. Só que por algum motivo, por debaixo de tudo isso, existia ali uma grande corrupção que a Elsie acabou então explorando ali, mostrando ali, explanou isso para todo mundo e acabou fazendo ali com que talvez o governo ou algumas nações inimigas descobrissem a verdade terrível por trás dessa nação do Kaed Cosmos ou de todo o Kaed Cosmos e simplesmente aniquilassem completamente esse país que um dia já chegou a existir. E a própria pequena Elsie, que ali digamos que era um pouco tanto quanto precoce até, já querendo dar ali um beijinho do Jussi, que bom, não se recusa muito, já que eles teoricamente seriam prometidos a se casarem. Por exemplo, uma grande referência ali na época de Idade Média, onde nós tínhamos ali casamentos arranjados entre nobres de famílias distintas ali, uma diferente da outra, apenas com o simples intuito de aumentar o poder de uma família da outra, aumentar laços. Então basicamente era um casamento puramente de interesse mais
pelo visto os dois até que se davam muito bem, a família deles poderia até também se dar muito bem, só que a pequena Elsie ali engana completamente o Justin, dizendo de que ela pode esperar até eles estarem crescidos, quando ela mesmo para ali o beijo que iria acontecer entre eles, zoando até mesmo com a cara do pequeno Justin, que se chamava na época James, vendo que o seu rosto estava vermelho. Ela mesmo vê de que eles haviam se prometido, voltando agora pro tempo atual, que eles haviam prometido que um dia iriam se beijar, e ela mesmo vê de que não seria uma má ideia. Por que não continuar de onde eles pararam? Pode ser que assim os seus corações perdoem um ao outro. E essa é simplesmente uma proposta feita pela Elsie. O próprio Justin, que no fim das contas vê de que se então ela está falando sério, ele vai tomar essa iniciativa, já que no fim das contas não vai dar em nada. E bom, acontece o beijo. Não é mostrado, mas é uma reclamação à parte mesmo ali, sendo tanto quanto frustrante, porque beleza, eles se beijaram, mas mostrem. Fora também ser um beijo que vai ser muito marcado por conta de que eles simplesmente ali com espadas em suas mãos vêm um perfurando a barriga do outro nesse momento. A própria Elsie vê ali, depois de levar uma facada do Justin, dar uma facada no mesmo, percebe de que essa vai se tornar uma incrível memória de um primeiro beijo. E parece que esse é o destino dos dois, enquanto o Chique de um outro lado, percebendo o porquê que eles são tão fortes. No caso, na verdade, o Chique, que nesse momento é bem fraco, quando ele encontra uma pessoa, mais exatamente um robô, como a gente mesmo vê pelas suas pernas, e pede para que o Chique libere a sua gravidade. Enquanto isso, a gente volta rapidamente para Eden Zero, vendo ali a Witch relatar de que o estado mental da Clean continua a decair. Ela basicamente vendo de que alguém ruim está aí por perto, e a gente sabe muito bem de que ela está perto do satélite, onde infelizmente está o miserável do Dr. Miller. Então já dá um pouco para ligar certos pontos, entender de que o trauma dela e a questão ali também do passado absurdamente terrível dela e do Jim possa ter ali uma grande ligação, infelizmente, com o Miller. O ponto é de que a Witch liga ali pro Lagno, dizendo ali para ele ir até o servidor satélite por não conseguirem mais entrar em contato com o Wise e a Hermit, e pede para que ele basicamente vá dar uma ajudada lá, independentemente do que esteja acontecendo, já que ela não sabe exatamente a situação que está ocorrendo lá. Mas o ponto é de que o Wise ali, numa situação completamente desconfortável, sendo ali agarrado pelo Miller, que iria ali tomar ali o cérebro do Wise, estudá-lo por conta de que seria o cérebro de alguém que logo se tornará um gênio. Só que o Wise basicamente começa a perceber de que ele pode não conseguir mover o seu corpo, mas ele pode usar o poder do seu próprio éter para mover a sua armadura de arsenal, movendo então o seu próprio corpo à base da pura força. Mesmo que isso venha consumir mais da sua energia, é a única coisa que ele pode fazer nesse momento. Transformando-se então no arsenal e simplesmente descendo uma joelhada na cara do Dr. Miller quando o Wise vem para ajudar a Hermit, dizendo de que agora ela está bem por ter ali amigos perto dela. Só que o ponto é de que o Miller não vai deixar isso barato. Ele ativa ali um comando que manda ordens diretamente para os robôs de Forest, deixando eles ainda mais descontrolados. E assim como a gente vê nos Daleks, que a gente tem basicamente em Doctor Who, eles começam a simplesmente mandar
eliminar, ou no caso, como a gente tem lá em Doctor Who, aniquilar. O ponto é de que a própria Rebecca, numa situação bem complicada agora ao lado da Pino e do Rap, mas acaba ali decidindo colocar esse em risco para salvar uma garotinha que iria estar sendo atacada por alguns robôs, e a Rebecca simplesmente sola geral na base dos tiros com o Rap quando se transforma em uma arma, e também ali com a ajuda da Pino e o seu Ramp. Enquanto isso, Chique, que basicamente encontra ali um robô que vem para ajudá-lo utilizando o Éter Guerra de gravidade e começa a aliviar a dor do Chique. Mas isso não significa que ele está curado. O ponto é de que por hora ele está bem. E esse mesmo robô começa a explicar de que a gravidade verdadeira é algo que supera até mesmo vários e vários conceitos. Algumas vezes permite que o coração de outras pessoas caia dentro de você, e algumas vezes o poder é grande o bastante para atrair uma jovem garota do futuro. E o que é que esse cara quis dizer com isso? Bom, nós não sabemos, pelo menos não por enquanto, mas eu creio que ele provavelmente esteja referindo-se a si mesmo. Nós descobrimos depois de que ele continua nas suas explicações sobre o poder da gravidade, vendo de que essa é uma força infinita. Portanto, ela é perigosa, mas ao mesmo tempo é claro que muito poderosa. Só que enquanto a gente vê de que a luta entre Elsie e Jussi seguindo, onde o Jussi que indo ali usar o seu grande chariot para que a Elsie seja julgada pelas 7 estrelas, a mesma usa ali o seu grande chariot para que o Jussi seja marcado pelas 7 estrelas. Só que então nesse momento que o golpe dos dois iria ir um contra o do outro, vemos de que aquele robô começa a utilizar o seu estilo mecânico mágico, o ataque de magia das máquinas centro gravitacional, criando uma força gravitacional tão grande que é simplesmente capaz de parar os robôs completamente descontrolados de Forrester, salvar ali a situação em que a Rebecca estava sendo perseguida por vários robôs, acertar até mesmo a força tão grande que acaba até mesmo ressoando ali na nave da Eden Zero, como também começando até mesmo a deixar ali o rumo dos golpes de Elsie e Jussi completamente sem rumo. Ele basicamente muda o centro de gravidade de quase que um planeta inteiro. Ele que mesmo explica de que no fim das contas só parou movimentos de todos por algum tempo. Só que quando o Chique percebe que ele disse ataque de magia das máquinas, ele se pergunta quem é essa pessoa. Ele que bom... era alguém que era para estar teoricamente morto. O fundador do estilo de magia das máquinas Xenolith. E ele que também, para nossa surpresa, é o mentor do Zeke. Mas bom, descobrir sobre tudo isso e muito mais, como que vai ali continuar a se desenrolar esse arco, vai ser apenas no próximo vídeo. O ponto é de que eu já vou me despedindo de todos vocês, mas eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, de fato, muito obrigado por tudo. Então, falou, valeu e fui!